galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, final do ano tá aí, chegando, todo mundo montando a árvore de Natal. E eu vim aqui gravar um vídeo bem curtinho pra vocês, mas que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente para as pessoas que querem aprender português, estão vendo o vídeo em português. Não reparem na minha baguncinha, por favor, tem que dobrar e guardar as roupas, tá bom? Estou aqui no meu quarto. Muitas pessoas sempre falam pra mim: nossa, você fala o português perfeito, você é fluente, como é que você aprendeu a falar português tão bem? Mas eu não me considero fluente ainda, eu diria que eu falo português assim uns 99%. Eu acho que ainda não consigo falar o português 100% depois de mais de 15 anos morando no Brasil, mais da metade da minha vida morando no Brasil e sendo brasileira naturalizada. Mas é que existem algumas palavras que precisam de muita concentração para quem foi alfabetizado numa outra língua, né? No meu caso, no espanhol, que muitas das vezes eu ainda falo errado. E não só isso, se eu falar muito rápido, eu saio atropelando uma atrás da outra. Então, eu pessoalmente não me considero uma pessoa que fale português fluente ainda, por conta dessas algumas poucas palavras que para mim ainda são um pouquinho difíceis de falar. E eu acredito que para a maioria de pessoas que estão aprendendo português também é. E na verdade, eu acho que quando a pessoa consegue falar essas palavras de forma perfeita, já pode se considerar uma pessoa praticamente fluente em português, viu? Porque não é fácil. A gente, inclusive, já fez um vídeo sobre isso no canal, só que fez em espanhol. Então, pode ser que muitas pessoas brasileiras que têm curiosidade não tenham entendido 100% o vídeo. Mas eu queria fazer um em português, porque sei que também tem muitos brasileiros ou muitas pessoas que têm curiosidade mesmo de saber, né, sobre a própria língua. Porque realmente o português não é uma língua fácil, mas também estou pensando em fazer um vídeo ao contrário, sobre quais são os principais problemas para os brasileiros que querem aprender espanhol, porque tem vários. Eu estou tentando ensinar o meu namorado a falar espanhol e ele sempre trava nos mesmos problemas, e eu vejo outras pessoas também travando nos mesmos problemas. Mas beleza, vamos começar. Quais foram para mim e quais são ainda as principais palavras, né, que me trazem muitos problemas ainda? No espanhol, a gente não tem as vogais abertas e as vogais fechadas, né? São todas, diria eu, abertas. Mas umas palavras que me davam muito problema na hora de aprender, porque se escrevem igual, só muda o acento, né? O avô e a avó. Então, assim, eu não conseguia falar o avô fechado, porque pra mim era tudo aberto. No espanhol, a gente aprende a falar as coisas de forma aberta. Então, eu sempre... eu tinha que falar o meu, antes, né? Meu avô, minha avó. Porque a palavra que antecede, né? Sendo masculino, ajudava a pronunciar. Mas se eu fosse falar direto, eu precisava me concentrar para saber que tipo de acentuação usar. Eu não conseguia falar o avô fechado de cara. Outra palavra que eu não conseguia falar e o pessoal da escola me zoava muito era a diferença entre posso e poço. Inclusive, eles ficavam testando o meu nível de português, pedindo para eu falar: não posso cair no poço. E eu não conseguia, obviamente. No início, eu falava: não posso cair no poço. Agora eu consigo falar: não posso cair no poço. Não faça isso com as pessoas que estavam aprendendo português, porque é feio. Mas era engraçado. Então, o verbo poder, né, é o posso. E a palavra, né, o poço, eu não conseguia pronunciar de forma diferente. Outras palavras que eu até hoje, se eu falar rápido, eu falo errado: toca. Quando eu falo rápido, eu falo toca. E soja, que é o o fechado. Se eu falar rápido, ou se eu estiver chateada com alguma coisa, se eu não estiver concentrada naquilo que eu tô falando, eu vou falar errado. E muitas das vezes já aconteceu, no meio de alguma reunião do trabalho, que eu preciso falar alguma palavra com o fechado, e eu estou concentrada naquilo que eu tô falando, mas não necessariamente na palavra, eu falo errado, e aí eu tenho que
voltar, ou às vezes eu gaguejo e, nossa, pra mim é horrível, porque eu odeio falar errado as coisas. Ou a pessoa achar que eu não sei falar corretamente, sabe? É um problema que eu tenho. Outras palavras, né? Outras letras que me causam um pouquinho de confusão ainda, não porque eu não saiba, mas quando a gente vai falar rápido, é o Z, né? Porque aqui o S, dependendo da palavra, tem o som de S, mas às vezes tem o som de Z. E o Z também tem a pronúncia específica dele, né? No espanhol a gente fala tudo como S. Não tem aquela pronúncia Z, é muito, muito raro. Assim como o V, né? A gente no espanhol não fala vaca, não é tão pronunciado quanto aqui, entendeu? A vaca. Então essas palavras me causam ainda um pouquinho de problema. Por exemplo, se eu vou falar casa, muitas vezes quando eu falo rápido eu falo caça. E tá errado, as pessoas não entendem. Outra coisa que eu demorei para pegar bastante também foi a terminação em ão. Esse som anasalado, né, que você faz quando você fala São Paulo, canção. Isso é um outro problema. Meus pais, por exemplo, eles não conseguem falar o esse movimento que você faz com o nariz, né? Hoje eu consigo falar canção, caminhão. Os meus pais não conseguem. E é uma coisa difícil, que você tem que treinar bastante, porque senão vai ficar uma coisa como canção, ou como o pessoal em espanhol fala, São Paulo. E não tá correto, né? Isso demonstra um sotaque muito forte. Outra coisa que me dava muita confusão, principalmente na hora de escrever, eram as palavras que terminavam em L e as palavras que terminavam em U. Porque em português tem algumas palavras, as palavras que terminam em L, geralmente o som se pronuncia como U, como mal, por exemplo. E aí eu ficava na dúvida, será que é com L ou será que é com U? Porque no espanhol a gente fala as palavras que terminam com L no final são bem marcadas. Por exemplo, o mal em espanhol é mal, não tem U, não é mal, é mal. Outra palavra, chacal, que é um animal. No português seria chacal. Então é diferente. Então na hora de eu escrever eu ficava na dúvida, será que é com L, será que é com U? E aí, como eu gosto muito de ler, me ajudou bastante, né? A você gravar as palavras e a saber qual que é o sentido delas quando você está em determinado contexto. Outra coisa que eu demorei muito para me acostumar e olha que eu tô no Rio de Janeiro, tá? É o som do T, do CH e do D. Porque no espanhol é muito, muito diferente. O D, você não fala di, você fala di. Por exemplo, o nome Diego, em espanhol não é Diego, é Diego. E na hora de eu entender, pra mim, o som é como se fosse o J, né? O som do J em espanhol é di. Eu falava Diego, mas eu não conseguia entender o nome até eu ler. E eu me acostumar que o D era som de di, ou o som do T também. Porque, por exemplo, a tiara é o som parece um TH, mas em espanhol o T é mais seco. Se eu fosse falar tiara em espanhol, seria tiara. Né? É mais ou menos como se fala no Nordeste, por exemplo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, na parte sudeste, é dessa forma. O T com som de CH, o D com som de J. Então, para mim, isso foi... Até eu conseguir me acostumar, eu penei bastante na hora de falar, né? De eu ler alguma coisa e na hora de eu escrever. Então, assim, uma dica para quem quer aprender bastante é ler bastante também, porque você acaba decorando as palavras, né? E fica mais fácil de você saber do que a pessoa está falando só de ouvir. Outras coisas que eu achava engraçado também eram as palavras em inglês, porque no espanhol a gente não puxa tanto, esses acentos não são puxados tanto. Então, por exemplo, às vezes a palavra era muito simples no inglês, mas se alguém falasse com o sotaque, né, se falasse da forma que se fala no Brasil, eu não conseguiria entender, porque é um pouco diferente. Por exemplo, YouTube. YouTube, em espanhol, a gente fala
YouTube. YouTube. E em português, YouTube. Então, assim, de cara, às vezes não é parecido, né? Ou Facebook. Em português é Facebook. Então, até a acentuação é diferente. Um é Facebook e no outro é Facebook. Então, pra mim, às vezes a pessoa tava falando de alguma coisa das redes sociais, eu não conseguia entender por conta da pronúncia dessas palavras em inglês, né? Por exemplo, o nome de atores. Brad Pitt, que a gente fala em espanhol, né? Brad Pitt. Aqui é Brad Pitt. Então, assim, no início a gente achava muito engraçado, porque é muito diferente. Eu achava muito engraçado e eu achava muito estranho eu falar desse jeito, entendeu? Por exemplo, TikTok, que a gente fala em espanhol, aqui é TikTok. E você fala, gente, que engraçado. Óbvio, hoje eu já tô acostumada, mas, por exemplo, minha mãe, meu pai, que são da antiga, eles não conseguem falar direito ainda, ou alguém que vem de fora, vem visitar o Brasil, ainda acha estranho, não consegue entender pela pronúncia, né? Igual WhatsApp, e aqui é WhatsApp. Então, assim, é muito, muito puxado. Me lembra muito, por exemplo, quando o japonês fala inglês, né? Puxa muito pro acento do próprio país. Outra letra que me dava muita confusão foi o R. E principalmente porque no Brasil os acentos, eles mudam muito de estado para estado, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com pessoas que eram de estados diferentes, um era do Rio, outro era de São Paulo, outro era do Sul, outro era do Nordeste, então eu vi que era muito difícil de entender. Óbvio, muito além dos regionalismos, né, que as pessoas falam, a pronúncia das palavras muda muito. Por exemplo, o R, no Rio de Janeiro, ele é um som em espanhol como de J, né? Por exemplo, a palavra que em espanhol é churrasco. No Rio de Janeiro seria churrasco. Isso com o chiado ainda do carioca. Churrasco. Então, para quem não entende português e escuta, né, a palavra que seria churrasco, seria churrasco. É bem diferente você tentar entender. E no sul, bom, no sul ainda é um pouco mais parecido com o espanhol, né? Porque eles não falam o S chiado e conseguem falar o R um pouco mais parecido, né? Churrasco, ou churrasco, seria alguma coisa assim. Em São Paulo, por exemplo, tem lugares que o R se fala como os americanos falam, não conseguem pronunciar o R muito marcado. E aí você fica na confusão, né? Cada estado diferente fala de um jeito diferente. Então, assim, para quem já tem um tempo morando no Brasil, é até fácil. Agora, para uma pessoa que não entende nada de português, fica muito, muito, muito perdido. E principalmente se entra em contato com gente de vários estados de uma vez só. Então, assim, eu sempre me forcei para tentar falar o português de forma mais correta possível, sem sotaque nenhum. Inclusive, já tem um vídeo meu falando o que me levou a querer perder o sotaque de estrangeiro. Eu me puxei muito para perder o sotaque, treinei muito em casa, ouvia muita música, eu lia muito também para poder escrever corretamente. Para mim foi isso, assim, foi muito desafiador. E eu até hoje eu preciso me concentrar para poder falar aquelas palavras, né, que eu mencionei agora, porque são palavras que no espanhol não tem, né? Não tem essa diferença. No espanhol, óbvio, vão ter algumas outras equivalências de palavras que, de repente, o brasileiro não vai conseguir falar, mas o português, para mim, foi um desafio muito mais do que aprender inglês, na verdade. Eu acho que as línguas latinas, elas têm, por conta da conjugação, né, muito mais dificuldade de você aprender a falar corretamente, né, como um nativo. Não de entender, né, de desenrolar, porque desenrolar é mole. Mas se você quer aprender a falar como um nativo, sem acento, sem sotaque, eu acho que ali é mais difícil. Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tenho meu irmão mais velho, que veio depois, mora muitos anos no Brasil, mas ele ainda carrega um sotaque muito forte. Tem meus pais, que estão ao mesmo tempo morando no Brasil do que eu, mas por ser mais velhos, né, e é natural que as pessoas mais velhas tenham um pouco mais de dificuldade de aprender
a língua da forma como um nativo, né? A minha irmã, ela é brasileira, mas, por exemplo, ela vai todos os anos com meus pais, né? Ou estava indo até antes da pandemia, nas férias. Então, ela fala espanhol, mas ela não tem contato direto, né? Todo dia com a língua. Então, ela fala, mas com um sotaque muito forte, né? De brasileiro. Então, a gente faz um intensivão com ela em casa para ela não esquecer, para ela treinar o ouvido. Então, acho que isso é importante. Uma dica para você que quer aprender o português de forma fluente e falar como se fosse um nativo. Escuta muita música e tenta imitar. No início vai ter que ser assim. Tenta imitar mesmo o sotaque. Fica ouvindo e tenta reproduzir da mesma forma que a pessoa falou. E aí depois vai sair naturalmente. Então esse foi um vídeo curtinho para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido do agrado de vocês. E como eu falei, eu estou realmente pensando em fazer um vídeo sobre os principais desafios de uma pessoa que fala português para poder falar o espanhol. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser legal? Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Beijos!